Todo piso será palco, toda parede mural e a cidade inteira poesia. Arte de rua. Eu sempre busquei, dentro do jornalismo, uma vertente mais solta, mais poética, mais próxima, inclusive, do cinema, né? As cores sempre me seduziram muito. Como ex-operário metalúrgico e dirigente sindical, que eu fui também, a minha fotografia está muito ligada com essa visão. Soube da existência de um projeto do governo do estado de Goiás que estava substituindo as casas de adobe Itapera dos quilombolas do Grupo Calunga, no norte de Goiás. Estavam substituindo essas casas que são centenárias, né? Uma técnica que eles mesmos têm de fazer, os adobes, né? Estavam substituindo por tijolo e telha eternite. Então eu corri para a área dos quilombos para fotografar essas casas. Eu estou sempre preocupado com essa questão social, eu estou sempre preocupado com essa questão política. O meu olhar é sempre para que, naquele dia seguinte, eu conte uma história por inteira para as pessoas. E não tenho nenhum projeto pessoal. Meu projeto pessoal é ser fotojornalista e fazer meus discursos em silêncio. De longe, ele tem uma leitura. E quando você vê de muito perto, e muito perto que eu digo assim, é aqui, é na cara mesmo, tem que chegar 20 centímetros para ver os pequenos detalhes. As fotos do carro são um painel de 12 metros de largura, então tem 50 mil veículos. E de tudo quanto é tipo de carro, né? Carro novo, quebrado, polícia, ambulância, carro forte. Não me interesso pela praia assim, no dia a dia, como ela é retratada normalmente, sabe? Me interessa a praia ali como um templo, como um espaço solitário mesmo, como várias coisas acontecem sem aquela monte de gente, você poder perceber as cenas, sabe? Eu sempre tive essa preocupação de registrar não só a história do movimento, mas a história das pessoas que ia formando, né, para ter uma memória coletiva do Movimento Sem Terra. Talvez uma foto assim que eu goste muito, assim, que é uma foto muito simples, assim, mas eu tenho muito carinho por ela e eu espero um dia reencontrar essa. É uma menina guarani que eu fiz lá na Argentina, na província de Misiones. É o olhar dela, assim, parece um olhar assim de muita. Ao mesmo tempo muito tenro, assim, mas um questionamento, assim, sabe? O território é a base do trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais e da vida. Milton Santos. Através de uma matéria que uma colega minha do Diário Gaúcho, Aline Custódio, estava fazendo sobre a retirada dos moradores de uma vila que fica na cabeceira do aeroporto Salgado Filho, chamada Vila Dique. Eu vi que ali tinha um assunto bem interessante. E desde 2009 comecei a acompanhar, até hoje eu acompanho esse processo todo. E certo dia, assim, depois de muitas indas até a vila e conhecer as pessoas, conviver, conversar, pedir permissão se poderia fotografar recicladores. Daí a ideia assim, de usar aquela carcaça assim, era dar um rosto para aquelas pessoas, mostrar para eles nós existimos, de dignidade, ser humano, que nós estamos vivos e precisávamos ser olhados com dignidade assim, pela sociedade, não simples transferência de um local para outro, sabe? A minha construção do meu olhar é através do cinema. Na minha infância e juventude eu via muito filme todo em preto e branco, então eu adorava assistir aqueles filmes.
o neorrealismo italiano. Aquilo me tocou muito. Eu disse, eu quero ser um fotógrafo contador de histórias. Eu prefiro mesmo, em geral, fotografar paisagens urbanas, ou não só urbanas, mas essas questões mais de cidade, da marca humana. Fotografei todos os caminhões do Ceasa, aquela bagunça toda, caminhão de coco, melancia, mandioca, banana, tudo que você imaginar, toda aquela bagunça, aquele comércio. Eu peguei caminhão por caminhão, separei, fiz um painel de 1,60 por 4 metros, então tem mais de 200 caminhões, uns 80 carregadores, picape, Kombi. Brasília é uma cidade muito espraiada, muito pouco densa, muito pouco vertical. Então a luz está sempre penetrando ali. O céu vira um pano de fundo em mudança constante, né? Passa assim do azul límpido por tudo que é matiz, tudo que é mancha, né? E ele está sempre ali, onipresente, né? Você está fotografando do lado de fora, vamos combinar que você corta 1/3 para baixo, 2/3 para cima, ele vira um ser onipresente ali. A luz está ali. Tinta que não é vendida em lugar nenhum do país é vendida em Brasília. E aí eu acho que as pessoas pintam a casa de rosa, põem bolinha, pintam o muro, fazem mosaicos. Eu gosto muito de arquitetura. Mas eu queria que tivesse influenciado, Brasília modernista influenciasse mais a cidade. Mas o povo é livre, né? Faz o que quer, a casa é sua, né? O advento do digital também colocou essa coisa da escala na mostra, na apresentação do trabalho, como a possibilidade para esse tipo de trabalho, com esse tipo de foto, de grandes construções fechadas. Quer dizer, não havia isso antes, né? Você fazia uma ampliação de 2 metros e assim já era uma loucura. E um dia andando na cidade, era um maio, me lembro, um dia de muito frio em São Paulo, aquela luz de inverno batendo nos prédios no centro da cidade. O trabalho veio todo na minha cabeça. Ele caiu, eu entendi ele perfeitamente. Eu fiz um outro trabalho que eu fiz isso mais a questão do tempo mesmo. Eu fotografei um prédio durante 2 anos e meio, sempre do mesmo ângulo, a finalização da construção dele. E um
outro prédio também, que já estava pronto, mas em diversos momentos de luz. Todos, assim, amanhecendo, final do dia, noturno, com névoa. Então, são 2 trabalhos aí que eu fiz ao longo de 2 anos e meio, e condensei tudo num trabalho só. Gostava de estar no campo para poder gostar de estar na cidade. Fernando Pessoa. E de 99 a 2002, eu percorri literalmente o Brasil do Chuí ao Oiapoque, sempre em veículo 4x4 e quase sempre em estradas alternativas, e sempre o que me interessa de fato é o interior do país. As grandes cidades não fazem parte do meu núcleo de interesses porque elas se repetem, são muito iguais. Os maiores índices de desenvolvimento, os maiores índices de pobreza estão realmente nas grandes cidades com uma identidade paralela e muito próxima. Por que coração do Brasil? Porque o mapa do Brasil, sempre que eu olho, de alguma forma, eu assemelho a configuração, o desenho de um coração. E depois a questão óbvia, e o desejo íntimo e visceral que eu sempre tive de ir em busca, exatamente desse grande encontro, de revelar as artérias mais ocultas e o seu pulsar, nessas 2 vertentes que são uma constante. Um guia na Chapada dos Veadeiros identificou em mim como uma pessoa capaz de ir para o Vão de Almas. Vão de Almas é o grupo quilombola mais isolado de Goiás, do Brasil, né? Então eu fui para o Vão de Almas para fotografar algumas casas remanescentes lá, e de repente me veio a ideia de fotografar o seu Albertino da Perna Torta, que era o líder comunitário. E quando eu fiz a foto dele, ou seja, ele ficou parado 1 minuto na minha frente, eu passando a lanterna nele, os outros membros da família, os outros quilombolas, achavam que eu estava benzendo ele, ficaram muito arredios com a ideia de serem fotografados. Mas, para minha sorte, e aí a fotografia digital me ajudou, eu tenho uma fotografia, uma câmera digital que eu uso para fazer os vídeos e alguns registros. Eu coloquei ela num segundo tripé e fiz uma segunda fotografia nas 2 câmeras, na de filme e na digital. E mostrei para o resultado na hora. Pô, rapaz, aí quando o pessoal viu, que fez fila, né? Aí em uma noite eu fiz o trabalho inteiro dos retratos do quilombo do Vão de Almas. E os últimos carreteiros do Estado, que são pessoas que fazem essa produção no interior do município, por exemplo, de São Gabriel, onde ocorre isso, e eles percorrem 3, 4 dias com carretas puxadas por 3 juntas de boi para vender na cidade essa produção, que galinha, batata, milho, etc. Tal. E foi super legal ter acompanhado a rotina dessa pessoa que deixa a sua esposa, seus filhos para vir até a cidade de vender e pernoiteia pela beira de estrada, faz carreteira de fogo de chão. Eu tenho assim uma vontade de tentar registrar, fotografar, documentar as principais etnias que formam o estado do Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, eu já tenho prontos italianos, alemães, poloneses, está bem legal. Depois eu tenho que estudar o que mais assim é tão relevante assim, nesse contexto. Eu resolvi me dedicar a esse trabalho que ele quebrava um pouco o paradigma assim, da visão que se tem do Rio Grande do Sul, né? De que no Rio Grande do Sul é um estado europeu dentro do Brasil. O IBGE de 2000 e de 2010 colocaram o Rio Grande do Sul como estado, surpreendentemente, como estado com maior número proporcional, né? Óbvio que é sempre de forma proporcional, como o estado com maior número de adeptos declarados e de terreiros.
que essa história do mar, a gente vivia numa cidade que se tem uma faixa litorânea como o Rio de Janeiro, realmente é uma bênção, um privilégio, né? E eu acho que essa relação que a gente estabelece com o infinito é uma coisa incrível. E talvez por isso que eu gosto tanto de ir cedo para a praia e ver a praia como um templo mesmo, porque eu acho que você percebe bem essa conexão, sabe, com o mundo, né, sabe? Você não fica enclausurado no espaço, né? É um trabalho que eu estou fazendo agora, que eu estou chamando de pequenas infâmias, que são chuveiros, que são umas gambiarras mesmo da praia, né, que as pessoas vão construindo, aí você chega lá, tem um que tem 20 furos, o outro tem 10, o outro tem 1, sabe? E que eles vão inventando coisas. Eu acho que isso vai dando uma amenizada na cidade. Essa cidade, ela é toda uma grande mistura, né? A gente vive numa salada cultural, uma salada ambiental, uma salada arquitetônica. Eu fotografo Cristo, não sou católico a ponto de ter a religião como... eu fotografo a praia, essa energia dessa cidade, né? E essa praia tem um morro do lado, né? Que essa mistura dessa foto da cidade partida, ela está em cada pedaço, em cada esquina você pode distinguir essa cidade. Os atores que vão mudar a história são os atores de baixo. Eles vão agir de baixo para cima. Milton Santos. Alguns companheiros viraram para mim e falavam: pô, cara, eu quero fotografar uma ocupação. Aí eu, tá. Aí, pô, eu quero aparecer um dia na tua ocupação para fotografar. Eu, pô, tá. Mas eu sei que o processo não é só aparecer e fotografar. O processo é se construir todo um movimento. Para caso haja uma necessidade, vamos produzir uma fotografia para dizer algo, para simbolizar alguma coisa, representar, gritar, expor, se revoltar de alguma forma, para além de repente da fala, através da imagem também. Dos medos nascem as coragens, e das dúvidas as certezas. Os sonhos anunciam outra realidade possível, e os delírios outra razão. Eduardo Galeano. Mas eu me interessei por um caminho da poluição. Foi uma coisa que a cidade me despertou. Então, eu migrei para um trabalho que hoje em dia se chama de reverse graffiti, que é uma limpeza, né? Um trabalho em que eu removo a poluição para desenhar crânios humanos. Eu fiz isso nos túneis aqui em São Paulo, deu uma grande repercussão, a prefeitura terminou por lavar o trabalho, porque teve todo um diálogo com o poder público, com os policiais e tal. O movimento Sem Terra é fotogênico. Ele atrai o olhar dos fotógrafos de todos os costados do Brasil. E, além disso, revela uma aspiração nacional, a justiça social no campo. Presenciei alguns despejos, algumas desocupações de sem terra e sem teto, algumas com repressão, bala de borracha, pessoas marcadas por essas balas. Essas fotos eu acho que são fotos que, entendeu,
caracterizam o meu trabalho, né? Essa é aquela fotografia que eu falei, que esse menino, você vai encontrar mais na frente essa fotografia, esse menino com essa foto segurando, 10 anos depois. Ele já está com 12 anos, 13 anos segurando essa foto. Se você vai buscar, foi aquele trabalho que eu fiz da chacina dos trabalhadores sem terra, lá em Marabá. Os fotojornalistas estão sempre à busca daquilo que ninguém está vendo. Eu passei a ter contato com a CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra. Eu comecei a fotografar as romarias da terra, que começou em Goiás, né, que era em Goiânia, que era todo ano, depois Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então eu comecei a registrar essas romarias, que tem todas elas hoje eu tenho. Aí depois também tive contato também com o Movimento Sem Terra. Fotografava a pessoa num barraco, dormia ali no barraco, passava 3, 4 dias ali. E hoje eu volto no assentamento, tomo leite produzido por ele, o queijo, o doce. Então eu falo que eu venho construindo essa história. E continuo até hoje registrando esse crescimento, que hoje são os filhos, muitas vezes tem até netos. Então a memória coletiva através da imagem. Porque a imagem, para mim, o que é? Quando eu fotografo ali, eu preciso gerar informação, formação e gerar uma consciência, né, dessa história. Então, por isso ela se torna também um instrumento pedagógico. Foi numa ocupação do Movimento Sem Terra, em Porto Feliz, que, inclusive, o movimento sempre usa essa foto, que é de um menininho com um punho erguido. Eu estava com atenção em outro cenário e vi essa foto de rabo de olho, né? Imediatamente eu parei com aquilo, né? Inclusive a foto ficou até levemente fora de foco. Porque eu gosto da fotografia porque ela mostra assim que a história não começou conosco e nem vai terminar conosco. Mas o importante é que cada geração marque a sua presença nessa etapa que ele está vivendo aqui.